do Senhor Jesus. Glória a Deus. O Senhor, o nosso Deus, está no recinto. Glória a Deus. E Ele continua fazendo milagre. Aleluia. Ele não só fez no passado. Ele não é só Deus do passado. Ele é Deus do presente e Deus no futuro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, o Deus que nós servimos, o Deus que a igreja serve, Ele continua fazendo milagre. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de estar junto com a amada igreja para nós cultuar o Senhor. Já ouvimos uma boa parte da palavra de Deus, o Senhor falando através da sua palavra, dos testemunhos. Louvado seja Deus. E a gente percebe e vê que o Senhor continua cuidando do seu povo. Aleluia. Deus não desampara aqueles que o buscam, aqueles que crê nele e que obedece à sua palavra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero ler com a amada igreja alguns versículos da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Jesus, ao qual escreveu Lucas, capítulo 8, a partir do versículo 26. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Os irmãos achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. O versículo 26 do capítulo 8 do Evangelho que escreveu Lucas. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte à Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, é uma história conhecida de nós sobre esse moço. Louvado seja Deus. A história do homem de Gadara. Mas esses dias eu meditando nessa passagem, e eu percebi algumas coisas. Louvado seja Deus. A gente sabe, irmãos, que pela palavra de Deus, todos que se aproximaram de Jesus não saíram de mãos vazias. Aleluia. A não ser aqueles que quiseram ou não quiseram as dádivas de Deus. Aleluia. Mas todos quanto se aproximaram de Jesus receberam a sua bênção, receberam a sua vitória. Aleluia. Tiveram o seu milagre. Aleluia. Louvado seja Deus. E como nós falamos de milagres, a gente percebemos, irmãos, que o Senhor fez milagres extraordinários. Jesus, Ele curou muitos enfermos. E muitas pessoas que chegaram a Ele receberam o seu milagre, a sua vitória, e saíram louvando e exaltando o Deus que criou os céus e a terra. Aleluia.
Mas o que eu percebo, irmãos, é que o estado deste homem, aleluia, era impossível, pelo estado dele, mental e possesso, de ele ir ao encontro de Jesus. Aleluia. A Bíblia Sagrada vai registrar alguns milagres que aconteceram. Por exemplo, a gente tem aquele caso que Jesus está em Cafarnaum em casa, em Cafarnaum na sua casa. E a Bíblia diz que é colocado um paralítico diante dele. Aleluia. Mas aquele paralítico, irmãos, ele só chegou ali porque tinha 4 amigos. E aqueles 4 amigos possibilitaram a chegada dele até a presença de Jesus. Ou seja, ele tinha amigos para interceder por ele. Louvado seja o nome do Senhor. E através da fé daqueles amigos, aleluia, e o esforço que eles fizeram, eles conseguiram colocar aquele paralítico diante de Jesus, e Jesus não só curou ele, como perdoou os seus pecados e salvou a sua alma. Louvado seja o nome do Senhor da glória. Aleluia. A Bíblia também nos conta, irmãos, que um certo homem, um certo cidadão, príncipe da sinagoga, chamado por Jairo, a sua filha adoece, e adoece para a morte. Mas a Bíblia diz que ele vai ao encontro de Jesus. Ou seja, aquela menina adoece, mas ela tinha um pai que intercedia por ela. Aleluia. O pai foi ao encontro de Jesus porque sabia que Jesus era a solução para a sua filha. Aleluia. Porque ele mesmo sendo religioso, mas a sua religião não resolvia o seu problema. Aleluia. Ele mesmo sendo um homem importante, mas o seu caráter, a sua importância diante da sociedade não resolvia o problema que ele estava passando. Aleluia. Mas ele sabia que se ele fosse ao encontro de Jesus, a sua filha era curada. Aleluia. E aquela menina recebeu a cura, como a gente sabe da história. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. A palavra de Deus também fala de uma mulher cananeia que tinha a sua filha possessa. Aleluia. Mas ela foi ao encontro de Jesus. Aquela menina tinha alguém, tinha uma mãe, que foi ao encontro de Jesus, interceder pela sua filha. Aleluia. E a gente sabe a história, quando ela se encontra com Jesus, como ela é recebida pelos discípulos, aleluia, mas mesmo assim ela não sai de mãos abanando, ela não sai da presença de Jesus sem a solução do seu problema. Louvado seja o nome do Senhor da glória. Ela sai de posse de vitória, e quando ela chega em casa encontra a sua filha sã. Aleluia, porque ela foi ao encontro da solução. Aleluia. A palavra de Deus também nos conta a história de um centurião, que o servo dele adoece para a morte. Aleluia. E ele sabe que não tem cura, que o servo vai morrer. Aleluia. Mas ele sabe que tem um homem na cidade, chamado Jesus de Nazaré, que ressuscita, que cura, que faz milagre. E ele vai ao encontro de Jesus interceder pelo seu servo. Aleluia. Aquele servo, irmão, tinha um senhor que se importava com ele. Aleluia. Ele tinha alguém que se preocupava com ele. E ele foi ao encontro de Jesus. E quando ele chega até Jesus, que ele expõe a situação, ele disse: eu vou e darei saúde. Ele disse: não é necessário o senhor ir até a minha casa, porque eu não sou digno, aleluia, do senhor entrar debaixo do meu telhado. Eu sou um centurião, um homem de autoridade.
e eu tenho homens à minha disposição, e eu digo a eles vá e eles vão, eu digo a eles vem e eles vêm, só basta o Senhor dizer uma palavra e o meu servo será curado. Aleluia, louvado seja Deus. E ele, irmãos, recebe a sua vitória. Quando ele chega em casa, o seu servo está sã, curado, para a glória do Deus Todo-Poderoso. Aleluia, louvado seja Deus. Então a gente vê essas pessoas, mas tinha alguém que ia interceder por elas, que foi ao encontro de Jesus. Mas você pode dizer, mas tem pessoas que ninguém intercederam, elas mesmas foram, certo? Aleluia. Marcos, no evangelho que escreveu Marcos, ele escreve no capítulo 1, se não foge da memória, a partir do versículo 40, ele fala de um leproso que se aproxima de Jesus, e o leproso, ao se aproximar de Jesus, ele se prostra diante de Jesus e o adora, aleluia, e ele clama pela sua situação, e o Senhor se compadece dele, e ele recebe a sua cura, ele recebe o seu milagre, ele recebe a sua vitória. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você pode dizer também, mas teve a mulher do fluxo de sangue, ninguém intercedeu por ela, ela mesma foi. Aleluia, certo? Ela foi mesmo fragilizada, ela foi ao encontro de Jesus, ela conseguiu tocar nas vestes de Jesus e receber a sua vitória, mas todas essas tinham condição de chegar até Jesus. Os que não tinham, aleluia, condição, mas tinha aqueles que tinha alguém para ajudar, tinha alguém para interceder. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você vai entender o que eu quero, onde eu quero chegar, irmãos. Aleluia. Louvado seja Deus. E eles receberam a vitória por intermédio de alguém que intercedeu. Aleluia. Mas nós estamos diante de uma história, aleluia, de um homem da cidade de Gadara, aleluia, das províncias de Gadara, que este não tinha condição. A Bíblia não revela que ninguém intercedia por ele. Era um homem que era temido, todo mundo tinha medo dele na cidade. Aleluia. E era um homem possesso, aleluia, ele era preso por Satanás, aleluia. Então a gente vê a impossibilidade dele ir até Jesus, aleluia. A gente vê também que não tinha ninguém que intercedesse por ele, aleluia. A Bíblia nos conta que as autoridades prendiam ele, algemavam com corrente, ele torava as correntes, torava as cadeias, aleluia, e corria para o deserto, aleluia. Os demônios, irmãos, tomavam posse da vida daquele cidadão, daquele homem, despia ele, andava descalço, aleluia, morava no cemitério, nas sepulturas, aleluia. Ninguém queria estar perto desse homem, aleluia, porque era violento. Ou seja, se olhasse para a vida dele e perguntasse para a sociedade qual era a solução daquele homem, porque não tinha cadeia, não tinha prisão que o segurasse, eles iam dizer: a solução é tirar a vida dele. Não, elimina, pronto, resolveu o problema. Aleluia, louvado seja Deus. Mas para mim que não tem solução, para mim que não posso dar jeito, aleluia, talvez pense assim, aleluia, mas nós conhecemos um Deus que está entronizado nos céus, que não tem coisa impossível que Ele não possa resolver, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quando Jesus chega para os discípulos e diz: entra no barco e passamos para outra margem, a Bíblia não revela o que é que Jesus vai fazer na outra margem. A Bíblia não diz, ou que Jesus relata para os discípulos, que realmente ele está indo fazer na outra margem do lago, aleluia. Ele está indo para a cidade de Gadara,
para a província dos Gadarenos. Porque tinha alguém lá precisando dele. Aleluia. Aleluia. Está entendendo, irmão? Aquilo que você não pode fazer, Deus pode. Se você não pode ir até Ele, Ele vai até você. Aleluia. Eu estou dizendo nesta noite que o Senhor está aí na cidade de Gadara. Aleluia. Está entrando na cidade para dar vitória a alguém. Aleluia. E a vitória é grande, porque a província de Gadara ficou conhecida na Bíblia Sagrada pelo milagre que Jesus fez na vida daquele homem. Aleluia. Então o seu milagre não vai ser pequeno. Aleluia. A cidade, a casa onde você mora vai ser reconhecida pelo milagre que o Senhor vai fazer. Ei, canto e vasseiando revasturi de canderebi a face. Aleluia. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Mas ninguém vai na minha casa, ninguém me visita, não se preocupa. Jesus está indo lá. Aleluia. Jesus está indo lá. Glória a Deus. E o que está em desordem, Ele vai colocar em ordem. Aleluia. E se tem alguém aprontando lá, bagunçando lá, aleluia, Ele vai arrumar as suas malinhas e vai bater em retirada. Porque na hora que o Senhor pisa na cidade de Gadara, aleluia, o demônio tem que se curvar perante os seus pés. Aleluia. Louvado seja Deus. E a tempestade, não se preocupa não. Não se preocupa com a tempestade não, a tempestade vai se levantar, mas Deus está no barco. Jesus está no barco, aleluia, e o barco não vai afundar, porque o Senhor, a ordem do Senhor é entrar no barco e passar para outra marcha, não é para ficar no meio do mar, aleluia. Então a tempestade ela pode se levantar da proporção que ela quiser ou imaginar, aleluia, mas a ordem do Senhor é para chegar em Gadara. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Os discípulos se preocupam, irmão, porque como a gente somos humanos, estamos sujeitos às influências externas, às dificuldades, bate a nossa porta, e a gente às vezes procura, como se diz o ditado, areia nos pés, terra nos pés, e não encontra para se firmar. Aleluia. Os discípulos se preocuparam. Aleluia. A tempestade estava grande, o barco estava sendo coberto pelas ondas, pelas águas. E não eram homens qualquer que estava dentro daquele barco, irmãos. Era homem experiente, aleluia, que vivia da pesca, que vivia do mar, que conhecia o mar, aleluia. Então não era uma tempestade normal, aleluia. E quando eles viram que não tinha mais jeito, que ia perecer, aleluia, eles se lembraram que Jesus estava no barco, dormindo. Quantas vezes a tempestade se levanta, o problema bate a nossa porta e a gente esquece de Jesus. O problema é tão grande, a dificuldade é tão grande que a gente só vê o tamanho da dificuldade, o tamanho das ondas, o tamanho da tempestade. E a gente olha para um lado, olha para o outro e não vê solução, não vê saída e não se lembra que Jesus está no barco. Aleluia.
Não lembre que Jesus está no controle, que Ele não perdeu o controle da situação em momento nenhum, desde que Ele criou o universo, desde que Ele criou o mundo, aleluia, está na palma da mão dEle, está no controle, mesmo que o mundo esteja em avesso, mas Ele está no controle, aleluia, e nada escapa das suas mãos, aleluia, louvado seja Deus. Eles lembram, Jesus está conosco, está no barco. Eles acordam Jesus, que Jesus estava cansado, aleluia. E eles acordam Jesus, Jesus levanta, aleluia, se põe de pé e diz: acalma-te, vento, calma, te aquieta, mar. E se fez uma grande bonança, aleluia, parecia que não teve tempestade nenhuma, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque aquilo que é difícil para mim, para o Senhor não, irmãos. A tempestade pode estar, né, nas alturas, mas quando o Senhor ordena, aleluia, até a natureza obedece, aleluia, louvado seja Deus. Aleluia. Quando o barco chega do outro lado, que Jesus coloca os pés na província de Gadara, quem é que vem ao encontro dele? O endemoniado. Aleluia. Mas ele não veio para agredir Jesus, porque ele não tem essa autoridade. Aleluia. Quando ele chega perto de Jesus, ele se prostra, aleluia, diante do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. E quando ele se prostra, aqueles demônios que estão nele começam a exclamar e dizer: o que é que tem nós contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Aleluia, louvado seja Deus. Ele sabia que estava o autor da criação, o autor da vinda, o Senhor dos senhores, Rei dos reis, o Todo-Poderoso. Ele estava diante da majestade do Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. E ele diz: não nos condene, não lança-nos no abismo, aleluia, mas manda-nos para essa manada de porcos que estão aí, aleluia. E o Senhor ordena que os demônios, as legiões que estavam naquele cidadão, saia e vá para os porcos. Quando saíam para os porcos desceram o espenhadeiro e se afogaram no mar. Aleluia. Mas o homem ficou sã, seu perfeito juízo. Quando o povo for olhar, ele estava bem vestido, aleluia, sentado ao lado de Jesus e desejando ir com Jesus. Aleluia, aleluia, decante o remasseria labra séria. Não tinha jeito para mim, não tinha jeito para a sociedade, não tinha jeito para a cidade de Gadara, aleluia. Mas quando Jesus chegou naquele lugar, aleluia, o quadro mudou, a situação mudou, aleluia, louvado seja Deus. O homem recebeu o seu milagre, aleluia, porque se eu não posso, o Senhor pode, se eu não faço, o Senhor faz, aleluia. Então, aquilo que você não pode fazer, aleluia, o Senhor nesta noite te diz: todo poder é me dado nos céus
e na terra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aquele homem recebeu um milagre, aleluia, há mais de 2000 anos atrás. E o mesmo Jesus que fez na vida daquele homem, aleluia, que não só libertou ele da escravidão do mal, da escravidão de Satanás, da prisão que Satanás tinha oprimido, aleluia, mas salvou a alma dele, libertou ele e fez dele um missionário para pregar a sua palavra e anunciar as grandezas de Deus, ao qual Deus tinha feito na vida dele, aleluia. Eu não sei qual é a bênção, qual o milagre que você está precisando, aleluia, mas nesta noite o Senhor está dizendo: eu estou indo lá visitar a tua casa, aleluia, louvado seja Deus. Deus está indo lá, louvado seja o nome do Senhor, e a sua casa será uma bênção, o seu bairro será uma bênção, a cidade será uma bênção, e a tua bênção será tão grande, aleluia, que o seu bairro será reconhecido pela bênção e pela vitória que o Senhor fez na sua vida, aleluia. Que Deus continue nos ajudando, nos abençoando e enchendo da sua graça, em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade.